prezados, meus amados irmãos e irmãs, ao iniciar essa breve reflexão, fiz questão de lembrar esta saudação do saudoso Padre Francisco, carinhosamente Padre Chiquito. Dona Maria testemunha disso, que no mês de Maria, suas belas pregações aqui nesta igreja matriz, ele nos saudava desta maneira: amados irmãos e irmãs. Pois bem, e aqui estamos nós, mais uma vez, na igreja matriz do Sagrado Coração de Maria, no mês de maio, para louvar e bendizer a Virgem Maria. Este mês, meus irmãos e minhas irmãs, é um tempo oportuno para nós renovarmos em nós a nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso e reconhecer que Maria, a Mãe de Jesus e nossa, intercede por nós todas as vezes que nós pedimos por ela. E refletindo um pouco sobre o texto do Evangelho de hoje, eu quero lembrar aqui uma parte que hoje de manhã um irmão nosso do Movimento de Cursilho costuma sempre nos questionar, sempre perguntar quando tem um evangelho: Sandro, ou outra pessoa do grupo, por que isso, por que aquilo? Faz às vezes de Tomé no nosso grupo, como foi São Tomé no grupo de Jesus. Então, hoje o irmão me perguntou assim: Sandro, se no evangelho de hoje está escrito assim logo no início, no evangelho diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se diz assim, eu sou o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, por que então nós católicos veneramos Maria e a ela dedicamos louvores? Essa foi a pergunta que ele me fez hoje. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por que então nós louvamos a Maria, rezamos e pedimos a Maria, já que Jesus é o caminho e não Maria? Pois bem, o texto do Evangelho, ele refere-se aos diálogos, às conversas que Jesus tinha com os discípulos. Sempre Jesus procurava instruir os seus discípulos, procurava orientá-los, ou seja, formá-los, porque Jesus sabia que ia sair, ia deixar eles aí, então Jesus ia sempre formando os seus discípulos. Em uma dessas conversas, Tomé fez esse questionamento a Jesus, foram vários os questionamentos. E os discípulos estavam com aquele pensamento que os judeus tinham na época a respeito do Messias. Os judeus esperavam um Messias, um político, um profano, que governasse com a mão de ferro, que fosse um homem severo, que viesse talvez até num cavalo branco, aquela coisa toda. Mas só que Jesus, ao contrário do que eles esperavam, Jesus veio totalmente na figura de um pastor. Jesus veio na mansidão de um pastor, assim como profetizou o profeta Miqueias, 5, versículo 4 do livro do profeta Miqueias. Ele próprio será a paz. Diante desses questionamentos dos discípulos e das dúvidas dos discípulos, Jesus chamou Tomé. Tomé, vem cá. Olhe, eu sou a verdade e sou a vida. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão aqui na Igreja Matriz e que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, pela Rádio Coração FM, que fique bem claro, Maria, a própria Maria, nunca disse a ninguém que ela queria ser o caminho para Deus, Cal. Maria nunca disse isso. Na Bíblia não tem nada que diga que Maria dissesse: eu sou o caminho. Maria nunca procurou para ela dizer isso. Muito pelo contrário. Maria sempre colocou-se entre Jesus e Deus ali para que os dois caminhassem juntos. Mas ela nunca disse: eu sou o caminho. Que seguíssemos a ela e não seguisse a Jesus. Muito pelo contrário. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Está lá em João, no seu capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Em meio aos discípulos,
de Jesus, entre outros que estavam ali presenciando aquele momento nas bodas de Caná, lá na Galileia, um casamento que estava acontecendo, Maria deu este conselho para toda a humanidade: faça tudo o que o meu filho mandar. Faça tudo o que o meu filho mandar. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, e isso ou pelo menos deveria ser, ou pelo menos deveria transformar em nós, na nossa vida, na vida do mundo, e transformar a humanidade. Porque ao dizer, faça tudo o que o meu filho mandar, Maria está dizendo, pratique o perdão, pratique a solidariedade, pratique o amor, pratique a justiça, porque era isso que Jesus veio ao mundo e era isso que Jesus fazia. Pratique o amor, praticar a solidariedade. Então, ao dizer, fazei tudo o que o meu filho mandar, era isso que Maria estava dizendo para cada um de nós. E em todas as suas aparições de Nossa Senhora, aparições essas que são reconhecidas pela igreja, fique bem claro, nas aparições que são reconhecidas pela igreja, Maria sempre vem recordar o que Jesus disse no Evangelho. Maria nunca diz nada de novo. Maria diz, rezem e leiam o Evangelho, leiam a palavra de Deus, sigam o ensinamento de Jesus. Maria nunca diz outra coisa a não ser o que já está no Evangelho. Então Maria, nessas aparições reconhecidas pela igreja de Fátima, entre outras, Maria vem pedir o que Jesus já nos pediu há 2000 anos atrás. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, se nós cremos que Deus é Pai, se nós cremos que Jesus é o Cristo, se nós cremos que Jesus é ungido, o Filho de Deus, também nós, Samuel, precisamos respeitar, precisamos honrar e amar a nossa mãe, Maria Santíssima. Não é isso, Dona Maria? Se nós cremos que todos os que amaram verdadeiramente a Deus nesta vida estão no céu, que aqueles que seguiram Jesus e morreram acreditando nele estão no céu, seria o cúmulo do absurdo se nós achássemos que Maria não estivesse do lado de Jesus também. Se eu creio que minha avó, que já morreu há 50 anos atrás, se eu creio que meu avô, que já faleceu, não está perto de Deus, por que Maria não estaria também? Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuamos demonstrando o nosso amor a Maria, nas nossas festas de padroeiro, que louvor a Nossa Senhora. Continuemos celebrando e rezando o terço de Nossa Senhora, mas também, a cada dia, quando nós nos dirigirmos a ela, pedindo a sua intercessão, que a gente peça por todos nós, por nossa família, pelo mundo, para que nos livre desta pandemia horrível que está aí, que a gente possa reconhecer o trabalho da ciência, que a gente possa fazer que nem os cientistas nos orientam, use máscara para se proteger, mantenha um distanciamento, tome vacina. Esses são os ensinamentos que a igreja guiada por Maria, para que nós definitivamente possamos estar livres desta. Minhas irmãs, nós podemos nos dirigir a ela, confiando na Maria Santíssima, como nos diz a bela canção de Padre Zezinho, que diz assim: não és deusas, não és mais que Deus,